Boa noite. Declaro aberta a terceira audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta: pela Secretaria da Fazenda, o diretor de orçamento, Marco Antônio Campos; pela Secretaria de Saúde, o secretário Alexandre Ravagani Nani Vargas; pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a diretora do SUAS, Isabel Pastorelli Teixeira. Registramos também a presença do secretário Luiz Lobato dos Santos. Não quer compor a mesa, secretário? Pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário Paulo José Rodrigues Felício. Pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a secretária Magali Neves Rodrigues. Pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário adjunto Luiz Guilherme Pérez. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, professora Elisa e vereador Marcelo Macedo. Agradecemos também a presença da assessora, doutora Andréa Souza. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, pelos representantes das secretarias municipais e conforme estabelecido no regulamento desta audiência. Após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após as falas dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 12 3625 9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Concedemos a palavra ao diretor de orçamento, Marco Antônio Campos, para apresentar os dados da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 das secretarias aqui presentes. Fazenda, ele vai fazer uma explanação mesmo do projeto de lei, né? Da Saúde, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Mobilidade Urbana. Peço ao Marcelo Macedo para que possa assumir aqui, só para eu conversar ali com uma servidora. Obrigado, Marcelo. E, desculpa, tá, Elisa? Se você quiser, como presidente da Comissão de Finanças, tá bem? Obrigado, presidente. Boa noite a todos, vereador Macedo, Elisa, Serginho, a todos os nossos colegas de trabalho, a todas as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara. Nós vamos aqui fazer a apresentação, né, do orçamento público para 2025. Hoje vamos falar de algumas secretarias, mas em geral nós vamos uma explanação da previsão da receita, tá, para o exercício 2025. Receitas estimadas,
Receita tributária, previsão de 598 milhões. Receita patrimonial, 17 milhões. Receita de serviço, 11 milhões. Receita de contribuição, 18 milhões. Transferências correntes, 1.124 milhões. Outras receitas correntes, 33 milhões. Receita de capital, 176 milhões. E a dedução do Fundeb, de 114 milhões. Nesse primeiro quadro, eu queria só salientar que a previsão da nossa receita, quase na sua totalidade, são referentes às transferências governamentais, ou seja, 60% da nossa receita vem da esfera do governo estadual e federal. E 32% das nossas receitas tributárias, impostos, taxas, tá? A primeira secretaria a ser apresentada, né? Secretaria de Saúde. Vamos à composição do orçamento da Secretaria de Saúde. Atendimento do acesso a medicamentos essenciais, 17 milhões. Manutenção dos serviços administrativos, 14 milhões. Funcionamento do Conselho Municipal, 38 mil. Sentenças judiciais, 75.200. Essas sentenças judiciais são os precatórios que são alocados nessa secretaria. Atendimento em clínicas básicas, 92 milhões. Ações de promoção e prevenção em saúde, 32 milhões e 596 mil. Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde, previsão de 4 milhões. Sentenças judiciais, que são os precatórios, 43 mil reais. Funcionamento das unidades especializadas de saúde, 320 milhões 757 mil. Construção, ampliação e reforma de unidade ambulatorial emergencial, 101 mil reais. Sentenças judiciais, 161 mil. Funcionamento das unidades de vigilância em saúde, previsão de 15 milhões 996 mil. Funcionamento do FUBEM, Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, 9 mil reais. Construção, ampliação e reforma de unidades de vigilância em saúde, 101 mil reais, totalizando 497 milhões. Vamos para a próxima secretaria. Nós vamos fazer a explanação, acho que o vereador até comentou já, e depois os questionamentos vão ser feitos aos secretários, tá bom? Composição do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Apoio a entidades para o atendimento a criança e adolescente, 101 mil reais. Gestão municipal do programa Bolsa Família, 1.723 mil reais. Atenção na proteção social básica, 10 milhões 581 mil reais. Atenção na proteção social especial de média e alta complexidade, 27 milhões e 258 mil reais. Gestão de benefícios, 10 milhões e 295 mil reais. Apoio a órgãos de defesa e controle social, 664 mil reais. Construção, ampliação e reforma da unidade de proteção social básica especial, 501 mil reais. Apoio a entidades de atendimento ao idoso, 101 mil reais. Apoio a entidades de atendimento à pessoa com deficiência, 2 mil reais. Manutenção dos conselhos tutelares, 1.264 mil reais. Manutenção dos serviços administrativos da assistência social, 7 milhões e 120 mil reais. Ações da política de segurança alimentar, nutricional e cozinha experimental, 1.694 mil reais. Atividade do Fundo Social de Solidariedade, 168 mil reais. Totalizando 61 milhões 473 mil reais. Próxima secretaria, composição do orçamento da Secretaria de Segurança Pública Municipal. Preservação da Segurança Pública Municipal, 48 milhões e 200 mil reais.
Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Composição: gestão ambiental do município, R$3.087.000. Gestão do bem-estar animal, R$3.200.000. Implantação de estudos ambientais, R$12.061.000. Funcionamento do Fundemate, R$570.000. Secretaria de Mobilidade Urbana, composição do seu orçamento: subsídio e remuneração do serviço de transporte coletivo, R$25 milhões. Gestão do transporte público de passageiros, R$1.615.000. Gestão do sistema de trânsito, R$28.853.000. Contribuição ao FUNSET, R$1.045.000. Serviço da dívida interna, R$427.000. Esses são os números, de uma maneira sintética, que nós discorremos para vocês, né? Dessas secretarias. Só queria salientar mais uma coisa, que quando a gente fala em orçamento público, nós temos uma previsão que iremos arrecadar, né? Um valor X, né? E com relação às despesas, principalmente das secretarias que nós elencamos hoje, são despesas que terão, né? São de caráter continuado, ou seja, elas ocorrerão. Ocorre que durante o exercício contábil, nem sempre as receitas que a gente prevê, elas são realizadas, né? Então, às vezes, existe uma certa frustração com relação às secretarias ou até à própria população, porque alguns serviços deixaram de ser executados. Em função da receita, à medida que a gente arrecada, são distribuídos para as secretarias, né? E as secretarias vão prestando os serviços, né? Da qual estão previstos no orçamento. À medida que a receita não é realizada de acordo com o que está estimado, aí há um contingenciamento de algumas despesas que a gente entende não ser de primeira, né? Assim, que são essenciais para a população, e a gente vai contingenciando. Graças a Deus, pelo que a gente tem analisado esse ano de 2024, a gente acredita que, se não chegar bem próximo, exatamente na receita, vai chegar bem próximo do que nós prevíamos, tá bom? Neste momento, passaremos aos questionamentos dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes. Sugiro aos representantes das secretarias que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Para fazer suas considerações, passo a palavra à vereadora Elisa. Ótima noite, estamos aqui no momento de fazer os questionamentos sobre a lei orçamentária, em especial essas secretarias de hoje, que por sinal estão todas para cima, o orçamento cresceu de 2024 para 2025 numa comparação, que bom, né? Por um lado, fico só preocupada porque a gente diminuiu em outras secretarias para fazer caber, mas eu queria iniciar já por isso, se vocês puderem, por favor, falar um pouquinho sobre esse aumento. A gente tem na saúde uma diferença de quase 35 milhões a mais, né? Na Secretaria de Desenvolvimento, e aí esses números acabam ficando proporcionalmente, alguns são bem maiores, né? A gente tem na CEDIS um aumento de 11 milhões, a gente tem na Segurança Pública um aumento de 6 milhões, a gente tem na Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal um aumento bem significativo, né? Nós tínhamos para 2024 8 milhões e estamos passando em 2025 para 19 milhões. E, por fim, a mobilidade urbana, que a gente tinha o ano passado, esse ano, né? Estamos com um orçamento de 41 milhões e quase 55 milhões para 2025. Então, todas das apresentações de hoje estão com um número significativo de receita e de uma diferença aí de orçamento. Queria que vocês puderem, cada um, falar um pouquinho, por favor, desse aumento e aonde que deve ser investido.
Na Secretaria de Saúde, tem uma ação de 4 milhões de construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. Se a gente tiver uma prévia de quais seriam essas unidades, por favor, se tem já quais são. E aí a gente tem também a construção, ampliação ou reforma de unidade emergencial e a unidade de vigilância, mas ambas têm um valor de 100 mil, eu acho que não dá qual que seriam essas também. Na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o que preocupou um pouquinho foi a questão da ação de atenção à pessoa com deficiência, que é só 2 mil, né? Eu sei que é uma questão intersetorial, mas aí ainda assim queria saber um pouquinho sobre esse valor. Bom, em geral, no mais, nas questões de hoje, foram essas questões que eu trouxe. A principal é essa questão do orçamento ter uma diferença significativa. Que bom, mas meu receio é que a gente não receba a receita a essa altura, e aí como é que a gente vai fazer para cumprir com as políticas públicas com um orçamento diminuído. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Nós temos aí na plateia 2 munícipes inscritos, o senhor Pedro Carvalho, pode fazer uso da tribuna, por gentileza. E logo na sequência, Anderson Nunes. Boa noite mesa, boa noite presidente, boa noite munícipes e pessoas que estão assistindo pela TV Câmara. O meu primeiro questionamento seria para a CEDIS. Eu já venho, 6 anos atrás, eu já fiz esse questionamento aqui, a resposta foi que existia, mas desde lá, eu sou funcionário da CEDIS, né? A gente não recebe diária para viagens. E eu queria saber se no orçamento vai estar, se eles estão pensando nisso dessa vez, que a CEDIS a gente costuma fazer lá no Centro de Convivência do Idoso cerca de 15 viagens mais ou menos por ano. Tem ano que mais, tem ano que menos, e a gente nunca recebeu diárias para fazer essas viagens. Então, eu queria saber se no orçamento desse ano vai estar previsto isso. Outro questionamento que eu tenho também para a CEDIS é quanto por cento desse orçamento que está destinado para a cesta básica? Não sei se você tem esse valor. E tem um valor X que é para o idoso, e a gente teve, depois da pandemia, uma diminuição drástica assim, do que os idosos recebem no trabalho de convivência. Em questão de lanche, antes da pandemia eles recebiam um lanche individual todo encontro, e depois da pandemia teve uma diminuição drástica desse recebimento. Não sei se você saberia responder, porque eu sei que vem uma verba específica para o gasto com o idoso. E daí eu queria saber se você saberia explicar onde que está empenhada essa verba. Comentar mais uma vez, o Marco ele respondeu na semana passada, na quarta-feira, sobre o quanto é supérfluo, né, a coisa, que demoraria muito se fosse mais detalhado, né? Mas ainda vou manter a crítica aí, que tem algumas secretarias é muito supérfluo, não dá para ter uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, na Secretaria de Segurança, a gente não sabe nem o que vai para Defesa Civil, o que vai para Segurança. Poderia detalhar um pouquinho mais para a gente conseguir criticar um pouquinho mais, explanar um pouquinho mais do orçamento. No mais, é só isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Com a palavra, o senhor Anderson Nunes. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Bom, novamente estou aqui fazendo uso da tribuna. Estive aqui na semana passada para poder argumentar um pouco e saber a respeito das secretarias presentes no primeiro dia da audiência. Volto a dizer para que os senhores estejam cientes daquilo que é a minha reivindicação, que não é de agora. Nós tivemos uma audiência pública em setembro do ano passado, falando sobre as pessoas com deficiência auditiva, né? E falamos sobre a importância
da inclusão social, né, e da inclusão das pessoas surdas em Taubaté, gerando, assim, uma reunião com todas as secretarias no mês de abril, né, deste ano. Teve a reunião, né, aliás, o conselho, né, a conferência, perdão, o CONDEF, né, que é a Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência. Participamos ali dessa conferência, acredito que foi a partir dali que surgiu a Lei 5.972, aprovada nesta casa em julho deste ano, né? E tivemos aí algumas respostas positivas e que a Secretaria da Educação posicionou de forma positiva que a comunidade surda ela foi ouvida, né, com a reivindicação, fruto da audiência pública que nós promovemos no ano passado. E eu quero saber também dos senhores, né, eu vejo, né, você aqui presente, muito bom, porque não houve troca, né, da secretaria, mas algumas carinhas que eu não vi presente aqui na reunião que nós tivemos em abril deste ano. Então, a minha indagação é, o quanto está sendo destinado a cada secretaria para ações específicas à comunidade surda, visto que em Taubaté são mais de 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, são mais de 500 pessoas com surdez profunda, e a área da saúde é a área mais precária no atendimento à pessoa surda. Então, o quanto que isso está sendo destinado, e ouvir aqui que está sendo destinado R$2.000 às pessoas com deficiência, e isso estou dizendo das pessoas cegas, das pessoas com deficiência física, das pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, autistas, as pessoas surdas, e ver a Secretaria de, não desmerecendo, não é isso, mas de cuidados animais com milhões em caixa. Então, assim, para nós munícipes que somos leigos no assunto, como a vereadora Elisa disse, que sobre ser, né, um orçamento destinado de forma diferenciada, nos explique, por favor, porque a primeira impressão que dá é que a causa animal ela é a mais urgente do que aquilo que é a mais precária da nossa cidade, que é a saúde humana. Então, assim, não desmerecendo uma classe ou outra, nada disso, mas há uma discrepância muito, mas muito grande, e há uma luta há anos que nós vemos buscando essa equiparação. E o que está sendo feito? E nós vemos ano após ano as secretarias agindo sempre da mesma forma. E ano após ano as pessoas reivindicando por melhorias, mas nós vemos aos servidores, às pessoas que estão à frente, aos secretários, às pessoas que são confiadas esses cargos, fazendo sempre as mesmas coisas. E nós, parece pessoas assim, insanas, porque nós queremos resultados diferentes ano após ano. E obviamente que nós nunca teremos se nós sempre tivermos as mesmas atitudes. Então, por favor, nos esclareça, porque nós, obviamente, a lua já está fechada, né? Vamos aí para 2025 com um orçamento apertado, mas eu quero deixar registrado aqui que esta luta está sendo já reivindicada há anos. E o ano passado nós tivemos uma audiência pública para dizer a respeito sobre isso e que já deveria constar na lei de orçamento anual. Isso já deveria constar, porque nós reivindicamos isso o ano passado. Então eu quero um esclarecimento, por gentileza, sobre isso. E espero dos senhores e dos futuros secretários que virão nessa nova gestão que nós teremos em 2025. Se atentem a isso, porque, se Deus assim permitir, eu estarei ao longo de 2025 cobrando dos senhores aqui esse posicionamento de uma forma mais incisiva, e mais clara e transparente. Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Anderson. Faço coro às suas palavras aí. Inclusive, destinei uma emenda ao CEDIC, que faz um trabalho maravilhoso em nossa cidade. Eu, vereador Tigrão, mandamos uma emenda impositiva e pudemos adquirir um novo equipamento de audiometria para fazermos os exames preventivos. Às vezes, as crianças não vão bem na escola ou porque não enxergam ou porque não escutam, fora as demais doenças, né,
que a gente tem aí, e é uma classe que precisa ser contemplada e nós precisamos pensar nisso. Neste momento, declaro encerrado o recebimento dos questionamentos online e das inscrições para a utilização da palavra pelos munícipes. Agora... Vereadora Elisa. Presidente, pela ordem, posso fazer mais uma perguntinha que eu esqueci, por favor? Por favor, vereadora. Na ação 1132, que é a ação do Programa 6006 de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, tem a implantação de estudos ambientais. Talvez essa até a diferença, mas são 12 milhões. Aí, se puder explicar um pouquinho o que seria isso, como que isso vai, na prática, acontecer, praticamente 1 milhão por ano, né? Por mês, desculpa. Muito obrigada, presidente. Desculpa. Fica à vontade, vereadora. Agora, cada secretaria disporá de até 10 minutos para responder aos questionamentos dos vereadores, assessores, representantes dos conselhos e munícipes. Por favor, doutor Alexandre, começa pela Secretaria de Saúde. Boa noite a todos, a essa mesa, a todos que estão nos escutando. Vou tentar responder a pergunta da vereadora Elisa. O nosso aumento foi de 35 milhões, mas foram os valores captados, né, ao longo do ano passado, que foi o aumento do teto MAC, o financiamento do Estado junto ao Hospital Escola, e além disso, a gente teve um aumento devido à melhora dos índices no último ano. Então, nos nossos índices básicos, a gente teve aumento repasse do valor do governo. Então, a gente teve um aumento nesse incremento. Por isso que a gente transferiu isso para a LOA desse ano. Tá? As obras que são aquele 4 milhões são uma construção da UBS Mais São Gonçalo. Por isso que veio um valor do teto do PAC para a construção dessa obra. Além de outras obras que a gente está terminando e dando continuidade. Por isso chegou esse valor de 4 milhões. Tá? Então, dentro das perguntas, eu acho que é isso que você perguntou. Anderson, até dentro disso, tive uma provocação há um tempo atrás do atendimento de surdos e mudos junto dentro das unidades da saúde. E a gente foi procurar como fazer isso para melhorar esse atendimento a essas pessoas. E dentro da Escola do Governo Federal, dentro do ENAP, a gente conseguiu achar um curso que a gente foi ver, na verdade, eu tenho um mês e meio que eu fui atrás disso, por causa de uma provocação até de um paciente na rua, e a gente foi ver se a gente conseguia fazer um levantamento para a gente treinar as nossas pessoas, como é a Milclin, que faz o atendimento inicial ali dentro, a gente vê como a gente pode fazer um treinamento disso. E a gente achou um treinamento grátis para essas pessoas em Libras dentro do ENAP. Então, é até uma coisa que a gente está tentando correr atrás de botar isso para os atendentes da Milclin, para que eles possam ter um melhor atendimento a surdos e mudos dentro da unidade de saúde básica, tá? Então, é uma coisa que você perguntou, por isso que eu estou levantando. A gente está correndo e sem financiamento, é grátis. É um treinamento e a gente precisa colocar isso para que a Milclin, uma terceira, que tudo isso tem uma tratativa para a gente fazer junto, que a gente possa conseguir dar um atendimento melhor. Tá? Então, só para dar uma embasada no que você estava perguntando. Acho que é isso da saúde que eu tenho para falar. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra agora a Secretaria de Segurança Pública, senhor Paulo. Boa noite a todos, boa noite, vereadora, boa noite a todos os ouvintes da TV. Vereadora, um aumento que a senhora falou, você refere, eu fico muito contente, porque a gente deu uma nova cara à nossa GCM taubatiana. Eu acho que com esse novo aumento a gente contempla a população taubatiana com novas viaturas, né, que elas estão aí, aconteceu, um novo armamento de primeiro mundo, estamos terminando a compra de um novo armamento, se Deus quiser, até o final do ano a gente entrega aos GCMs, e nós estamos próximos, né, às portas de um concurso público para a nossa guarda. São 30 novos agentes que vão ser contratados, e eu acho que isso daí acaba suprindo a demanda da nossa guarda. E nós temos ainda para chamar mais 39, ou seja, são 69 agentes, é um concurso que fica aberto, né? E eu acho que isso daí contempla e deixa a nossa guarda na vanguarda da região, porque a gente não pode ficar defasado com o efetivo nosso. Nós temos muitos problemas,
né, muitas questões com relação aos nossos próprios. Então, a gente precisa desse efetivo. Eu acho que isso daí a gente entrega. Se Deus quiser, se a gente conseguir esse orçamento, como a senhora falou, eu acho que vai ser um up muito grande na nossa guarda. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Temos ainda a instalação de novas bases. Se Deus quiser, o próximo gestor, que ele assim o faça. A população taubatiana merece, não mais do que isso. E temos as câmeras de reconhecimento facial, que elas já estão instaladas. E aproveito aqui também, não sei se a senhora sabe, a nossa GCM é a segunda do Brasil a ser equipada com o equipamento de desfibriladores. Então, a nossa GCM, ela também salva vidas. Se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar em todas. Foi uma parceria que a gente fez com a empresa pública, uma empresa privada, e contemplou com esse equipamento no valor aproximado aí de quase R$300 mil. É um equipamento caro. O secretário de Saúde vai também fornecer o treinamento necessário para a nossa GCM. Voltando a falar da Defesa Civil, nós temos aí 4 milhões para ser colocado dentro da Defesa Civil, que se Deus quiser com novos equipamentos, motosserras, barcos, enfim, eu acho que fica a Defesa Civil e a nossa GCM, ela fica bem equipada e contemplando assim a população taubatiana. A população taubatiana não merece menos que isso. Agradecemos o secretário Paulo e passamos a palavra para a secretária, senhora Magali, do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Boa noite, vereador Serginho, presidente dessa audiência, aos vereadores presentes, colegas aqui da mesa, aos presentes no plenário e na galeria. Eu acho que eu queria explanar mesmo, eu sabia que essa LOA do meio ambiente seria um pouco questionada, e acho que com a minha explanação talvez eu vá conseguir responder as perguntas da senhora e do senhor Anderson. Mas assim, para deixar muito claro, a vereadora sabe disso, e os que são mais assíduos também, quando a gente fala em orçamento, a gente não fala só de investimentos que o município está fazendo. A gente também fala de investimentos que o município está recebendo. Então, tudo está dentro do orçamento. E é justamente, grande parte do orçamento do município é investimentos que o município receberá. Eu até tenho oportunidade, vereador Serginho, eu vi acho que a semana passada, o senhor, acho que num programa de fiscalização pública, comentou, e eu também estou recebendo alguns questionamentos de alguns vereadores, referente aos 18 milhões do FEHIDRO, né? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que o município foi contemplado, né? Nós apresentamos um projeto, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou 2 projetos de obras de mitigação de alagamento, ou seja, aqui na Avenida do Povo e no Campos Elíseos. O FEHIDRO disponibilizou para a região do Vale 45 milhões de reais, que poderiam ser angariados pelos municípios. E a Secretaria de Meio Ambiente apresentou 2 projetos, né, que são do Campos Elíseos e da Avenida do Povo, e o município foi contemplado com esses 2 projetos na ordem de 18 milhões de reais. Então, dentro deste orçamento, vereadora e Anderson, 9 milhões de reais, eu estou falando em 9 porque nós estamos dividindo 2025 e 2026, esses 18 milhões, porque a gente acredita que a licitação até acontecer, vão durar aí uns 6 meses, uma obra tem previsão de durar 9 meses, a outra 10 meses, então nós estamos pensando que as obras acontecerão em 2025 e 2026. Então, nós estamos fazendo a previsão de recebimento de 9 milhões de reais para 2025. Então, dentro dos 19 milhões da Secretaria, eu não sei se alguém poderia colocar o slide da Secretaria de Meio Ambiente para mim. Então, dentro desses 12 milhões, que está aqui, de implantação de estudos ambientais, está já sendo contemplados 9 milhões que nós estamos recebendo do FEHIDRO, tá bom? Então, é investimento ganho para o município. E aí, eu queria aqui já, a última LOA que eu estou apresentando aqui nessa gestão, já deixar
parabenizar o prefeito Saldi e a Secretaria de Meio Ambiente, que foi muita luta também, vereador Serginho. Conseguimos fazer o plano diretor de macrodrenagem e somente por conta desse plano diretor de macrodrenagem foi possível a conquista desses 18 milhões de reais para essas obras tão importantes. Dentro disso, a prefeitura também tem a sua contrapartida, tá? Então, acho que o senhor falou que ouviu falar na ordem de 21 milhões, são 22 milhões. O município está recebendo 18 e vai fazer 4 milhões de contrapartida com as duas obras, tá bom, vereador? Então, para ficar claro, então acho que na fiscalização pública, não sei se alguém falou que não tinha previsto, porque no contrato não tinha sido assinado o convênio. Então, o que acontece? Tá aí, está previsto, o convênio ainda não foi assinado, porque nós estávamos no pleito eleitoral, e agora os agentes técnicos, né, do Comitê de Bacias, depois da apresentação desses projetos, eles pedem algumas correções, que é natural, né? Nosso diretor Gabriel já está fazendo as correções, então acreditamos aí o mais breve possível sanar essas correções para que a gente possa, enfim, né, com muita alegria, receber esse dinheiro e que vão ser obras muito importantes. Então, assim, é um marco para a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, né? As pessoas podem pensar, por que obra está sendo feita pela Secretaria de Meio Ambiente? Mas quando a gente fala de drenagem, a gente fala de meio ambiente. Lógico que teremos parceria com outras secretarias, precisaremos, né? Mas aí quero deixar o crédito para a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal referente a isso. Então, dentro dos 12 milhões, então 9 milhões está sendo aportado, nós temos aí 700 mil reais que está... não está ali, mas tem os principais investimentos, nós temos previsão de 700 mil reais para obras de compensação ambiental. São obras ali da Estrada do Pinhão, né? Quando foi feita a Estrada do Pinhão, foram feitas supressões de árvores e o município teve que fazer o licenciamento com a CETESB, porque é uma obra de grande porte, e o município é obrigado a fazer a compensação ambiental, senão o município sofre autuações. Então, nós temos que cumprir esse TCRA, que é o termo de compensação de recuperação ambiental. Então, está incluído o Pinhão e também está incluído aquela obra do Macuco, naquele trecho Pim da Lagoinha, né, que particularmente ficou muito boa aquela obra. E foi uma obra feita pelo governo do estado e a contrapartida do município era o licenciamento ambiental. Então, graças à possibilidade da Secretaria fazer o licenciamento ambiental, nós conseguimos fazer o licenciamento dessas obras, né? E também temos que fazer uma compensação ambiental desta obra do Macuco. Então, são 700 mil reais que são obrigatórios do município fazer, mas também de investimento em obras que foram feitas no município. E aí, Anderson, o investimento na gestão do bem-estar animal, né? São 3 milhões e 200 por ano, são 262 mil reais ao mês, que é investido no Hospital Público Veterinário, e que também a gente, além de salvar animais, a gente salva famílias, né? Porque hoje, assim, ninguém aqui está discutindo o que é mais e o que é menos importante, mas a gente vê o desespero de famílias carentes que têm os seus animais e que não conseguem, infelizmente, hoje, um exame de raio-x custa R$150. Né? Às vezes, um animal foi atropelado, ou com uma outra questão, uma cirurgia custa no mínimo R$2.000, R$3.000. Então, o investimento do bem-estar animal, ele não subiu, ele se manteve, né? Eu sempre falo aqui que a gente tem orgulho, Taubaté tem orgulho de ter saído na frente do Vale do Paraíba com essa política pública para o bem-estar animal, mas não houve nenhum aumento no sentido do bem-estar animal, são somente investimentos que foram recebidos para o município. Não sei se eu respondi a todos. E aí, se você comentou, vou furar a fila aqui Quero parabenizar meu colega Luiz, minha colega Isabel, a respeito da questão da inclusão dos surdos. Eu sei que você vai explanar, mas as secretarias, né, o secretário e a Isabel mandou para a gente, para todas as secretarias, eles estão fazendo a contratação de profissionais de Libras, né, para atendimento a essas pessoas com essas necessidades, e cada secretaria, né, eles mandaram uma tabela com uma porcentagem de colaboração
de acordo com o tamanho da secretaria. Nós já passamos a nossa dotação para a contratação desse profissional, no qual eu acho realmente de extrema importância, né? Não sei como vai funcionar, talvez ele vai funcionar online. Eu já vi um modelo numa outra prefeitura, olha, eu estou com um funcionário aqui, ninguém consegue se comunicar, e talvez acho que vai ter uma tela, e esse profissional vai estar lá, eu imagino que seja assim, mas já quero parabenizar o CEDIS por essa iniciativa. Obrigada. Obrigado, secretária Magali. Passo a palavra para a senhora Isabel Pastorelli, que vai responder pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Nobres vereadores, assessores, colegas de profissão e demais secretários aqui presentes, servidores e munícipes. Vou começar por ordem, para estar respondendo os questionamentos que foram encaminhados para a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Então, começando pela vereadora Elisa, estamos felizes, vereadora, com o aumento, só que o aumento também é trabalho e reajuste de algumas adequações já necessárias. Não posso deixar de dizer que a vulnerabilidade social, né, desde a questão da pandemia, tem aumentado e isso com certeza bate na nossa ponta, tá? As necessidades sociais do nosso dia a dia. Mas sim, nós temos algumas adequações e propostas que a Secretaria se dispôs aí, né, a planejar para 2025, lógico, dependendo da receita, mas vou destacar algumas principais. Nós estamos fazendo alguns reajustes de parcerias, tá? Que são reajustes anuais. Nós estamos fazendo a previsão, não com valor global, mas vamos correr atrás de recursos para a implantação de mais um CRAS, e agora na região do Parque Aeroporto, tá? Nós estamos prevendo também uma casa de passagem com 30 vagas, que vamos atender a população em situação de rua, que nós sabemos que é uma demanda crescente no município. Nós temos previstos também, como planejamento, a ampliar o acolhimento para idoso. Nós estamos também com uma proposta de fazer uma ação de apoio ao jovem egresso de acolhimento, que são nossos adolescentes, que estão no nosso núcleo de adolescente. Quando eles fazem, né, os 18 anos, nós temos como meta, né, fazer esse programa dentro do município. Nós temos também como previsão, na básica, um serviço de convivência no Sabará, que vai ser por uma parceria. E o reajuste do cartão, que agora, por lei, ele também deve ser feito conforme índice de inflação anualmente. Então, esse é um geralzão, tem outras, mas, no geral, as principais ações são essas. Por isso, esse aumento substancial aí de 11 milhões. Referente ao programa 4005, eu sempre venho preparada, que eu sei que já tem esse questionamento. O programa 4005, ele é específico da atenção à pessoa com deficiência, já vai contemplar um pouco também o que o Anderson, né, o munícipe, nos perguntou, mas ele é sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? A CEDIS, depois eu vou falar um pouco, quando for para responder do Anderson, ele já faz várias ações para a pessoa com deficiência, então não é somente no fundo, não é somente os 2 mil que está previsto. Por que está previsto 2 mil? Porque esse é um fundo que depende de arrecadação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Na linha histórica, esse valor que nós temos de memória de cálculo. Alguns outros, como se a vereadora vai ver, o do idoso já deu um aumento, pode perceber. E o da criança e adolescente também é um valor que varia. Então, ele depende de arrecadação. Por isso que é esse valor de 2 mil, mas lógico, às vezes acaba fechando a LOA com um valor maior, porque também é destinado a emendas impositivas, tá? Nesse programa e nessa ação. Agora, respondendo ao munícipe Pedro, presente, diárias para as viagens, tá? A CEDIS sempre previu, tá bom? As diárias dentro do seu orçamento, ali é apresentado o valor global de toda a LOA, mas a diária já é uma ação específica que tem dentro do orçamento da Secretaria. Entretanto, assim como as demais secretarias, nós seguimos um decreto municipal do senhor prefeito. Então, ele tem os regramentos de distância e quilometragem. Então, caso e contemple isso, qualquer setor, qualquer área pode estar solicitando, lógico, fazendo as justificativas que a Secretaria da Fazenda solicita, né, para estar fazendo a sua reserva e empenhamento, e o servidor ter direito, mas o servidor tem direito à diária, tá bom? Dentro da CEDIS. Referente à porcentagem, que agora é o Programa Municipal de Transferência de Renda Básica, nós estamos perfazendo um valor geral de em torno de 15% do orçamento. Hoje são 3.900 cartões que são repassados às famílias que estão em vulnerabilidade, e ela
tem algumas condicionalidades para estar participando do programa e o atendimento é feito de segunda a sexta ali no prédio da CTI, mas é em torno de 15%, tá? Referente à questão dos lanches e ter uma verba específica para idoso. O que ocorre anteriormente, o município era dividido, né? O nosso orçamento era dividido por setores, por demandas de idoso, criança com adolescente. Só que a nossa secretaria ela é responsável pela política de assistência social. Então, hoje, ela já se adequou enquanto orçamento, isso a nível nacional e estadual, é por blocos de proteção básica e especial, de média e alta. Então, hoje, não há mais recursos destinados somente para idoso ou somente para criança e adolescente. Ela vem para a CEDIS e, conforme o planejamento da gestão, ela é direcionado. Então, hoje, contempla 2 CCIs, né, que é o Centro de Convivência do Idoso, está previsto algumas adequações, algumas ações dentro, né, do Centro de Convivência do Idoso, e a questão do lanche, como pode ver, dentro da nossa dinâmica e dentro do que tem de serviços, ele foi diminuído sim com a pandemia, porque dentro do orçamento nós precisamos adequar de acordo com a realidade que é da secretaria. Mas nada impede que nós, né, a Básica tem feito isso muito, de correr atrás de emendas para melhorar. Hoje as viagens já ocorrem, né, dentro do Centro de Convivência do Idoso, então a questão do lanche também, para que seja, como é um volume alto de idosos sendo atendido todos os dias, vamos dizer, nós precisamos adequar dentro da realidade que é do orçamento da Secretaria, tá? Então, por isso que houve essa diminuição aí, que antes era um kit lanche diário, para essa quantidade de idosos atendidos hoje nos 2 Centros de Convivência do Idoso. E por último agora, o Anderson, referente à comunidade, né, surda, participei, estive presente na reunião em que houve, né, foi muito rica essa reunião. A CEDIS, como a Magali adiantou, nós fizemos esses trâmites, então está em andamento sim a contratação de uma central de Libras em que vai contemplar todas as secretarias, tá? Esse recurso não está saindo do Fundo da Pessoa com Deficiência, porque ela é uma ação de gestão, tá? Então, cada secretaria, como a Magali falou, vai te dar a sua fatia do que vai ser destinado. E como eu disse, já tinha explicado para a vereadora, os R$2.000 é só do Fundo da Pessoa com Deficiência. Mas hoje a CEDIS, ela segue uma normativa que é nacional, que é a tipificação nacional, então nós temos ações para a pessoa com deficiência em todos os âmbitos, da básica, que nós falamos, dividimos por nível de proteção, quanto especial. Nós temos o atendimento diário a essa demanda muito em cadastro único com BPC, onde nós fazemos a inscrição e o acolhimento, é lógico, a todas as pessoas com deficiência. Nós temos o atendimento nos CRAS, nos serviços de convivência nosso, nós temos na especial um centro-dia da pessoa com deficiência, que nós temos um valor substancial aí para manter esse equipamento. Nós temos a residência inclusiva, que é o acolhimento hoje de pessoas com deficiência que perderam o seu vínculo ou qualquer situação de fragilidade, risco social, nós temos um acolhimento. Então, hoje, dentro da CEDIS, no orçamento não é somente de 2.000, mas na ação sim, que é a 4.000, deixa eu só confirmar o número da ação, para eu falar corretamente, 4.005, no programa 4.005, ação 2146, por isso que fica o valor apenas de R$2.000. Mas nós temos o compromisso, assim como nós atendemos a uma Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nós atendemos de maneira integral a todas as demandas que assim apresentam dentro dos equipamentos. Obrigada, era essas minhas considerações. Obrigado, Isabel. Passamos a palavra agora para o diretor. Secretário adjunto, desculpa, Luiz Guilherme Pérez. Boa noite, vereador Serginho, presidente dessa sessão, vereadora Elisa, demais colegas de trabalho que compõem a mesa, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Com relação ao questionamento da vereadora Elisa, quanto ao aumento, né, da dotação da Secretaria de Mobilidade Urbana, principalmente para a gente conseguir manter congelada a tarifa pública do sistema de transporte público, né? Então, essa é uma diretriz que foi passada pelo prefeito para a gente manter congelada a tarifa, para não ter repasse dos aumentos dos custos da operação do sistema para o usuário. Então, foi feito todo o estudo de reestruturação do sistema, fizemos o aditivo contratual, alteração do modelo de remuneração, que funciona hoje de forma híbrida, sendo o subsídio pago por passageiro nas linhas de maior demanda e por quilômetro naquelas linhas de menor demanda. Então, através dessa nova composição da remuneração do sistema, a gente consegue, então, manter a tarifa pública congelada nos R$ 4,70
e aí sim a necessidade, então, de se acrescentar valores, né, para poder garantir o funcionamento do sistema. Tivemos também contratação de funcionários na secretaria, né? A gente teve aí, nessa gestão, a contratação de 11 agentes de trânsito, né? Foi um ganho muito bom para a secretaria, que a gente conseguiu suprir uma necessidade que estava represada. E também contratação de outros funcionários. A gente tem agora eletricista na equipe de semáforo, temos mais braçais, pintores, então foi feita uma reestruturação nesse sentido também, que aí agregou valor no aumento do orçamento da CEMOB. Já com relação ao questionamento do Anderson, eu vou falar aqui de forma genérica dos deficientes, porque a gente hoje dá gratuidade, né, no sistema de transporte, então os deficientes eles não pagam o transporte público, ele é gratuito. E, na verdade, isso gera um custo para a prefeitura, né? Porque a prefeitura, a conta é feita em cima da quantidade de passageiros pagantes, então acaba gerando esse custo para a prefeitura, que em torno de 30% dos passageiros são gratuidades, né? Eu não consigo especificar aqui realmente da comunidade surda quantos são, a gente pode até depois levantar essas informações para passar, mas a princípio aí 30%, né, desse custo de 25 milhões, a gente está falando aí em 7 milhões e meio no ano, né, que é o investimento que a prefeitura tem que arcar com esse custo. Eventualmente pode gerar alguma dúvida, mas não é gratuito? Mas a conta é feita pela quantidade de passageiros, pela quilometragem, então acaba entrando nesse custo da Secretaria de Mobilidade. Então eu fico à disposição aí e agradeço a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Guilherme. Alguém mais quer fazer uso? Alguém quer fazer mais algum questionamento? Pedro? Pode. Anderson, depois o Marcos quer responder para você também. Acho que fica. O Pedro? Pedro, tá bom. Okay. Bom, apenas trazendo aqui alguns esclarecimentos. Quero agradecer pela resposta da Secretaria da Saúde, esqueci o nome do senhor, perdão, Alexandre. Muito bacana, uma iniciativa ao primeiro atendimento, mas vai muito além, né? Isso a todos, né? A Isabel, né, durante a reunião nós debatemos bastante, falamos a respeito. Isso envolve uma questão de conscientização, né? Porque como nós temos um quadro muito delicado, onde o percentual de suicídio de pessoas surdas é muito grande, né? Então, um atendimento psicológico ou uma terapia, né? Então, hoje, não é permitido que tenha um intérprete de Libras junto com um psicólogo ou terapeuta. Então, como que é tratado esse paciente surdo? De que maneira que ele vai ser diagnosticado com alguma, né, deficiência intelectual ou mental, se não pode ter um intérprete de Libras durante a consulta? Então, vai além do aprendizado de Libras. Claro que isso é um passo importante, né? Mas como que se dá esse atendimento? Não só o psicólogo. Nós temos uma deficiência no Vale do Paraíba de fonoaudiólogos. Nós temos uma autarquia que todos gostam de enaltecer, de bater no peito, que é a Unital, a faculdade. Legal, e cadê os fonos? Aonde estão os fonoaudiólogos? Não encontra. Eu estive em São José dos Campos conversando com a coordenadora da ADAS. Não temos fonoaudiólogo na nossa região. Isso é uma problemática. Não adianta disponibilizarmos aparelhos se nós não temos profissionais capacitados para diagnosticar corretamente aquele paciente, né? Então, nós estamos diante de um grande desafio e que precisamos realmente dar passos mais consistentes e não apenas que a gente vá remediando, né? Mas que realmente a gente possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para ir além. Então, Secretaria de Meio Ambiente, muito obrigado pelo esclarecimento. E assim, também falando de trabalho e emprego, por que não termos um acolhimento mais efetivo dentro da Secretaria para que a própria comunidade surda possa exercer funções de trabalho ali dentro, né? Mas como que vai incluir essas pessoas? Por que eu estou falando muito da comunidade surda? Porque eles não conseguem de forma alguma ter esse acesso que todos nós temos aqui, né? O cadeirante ou o cego, né, que sim,
têm as suas particularidades, mas eles estão atentos. Eles conseguem receber a comunicação, né? De uma forma ou de outra, eles têm essa comunicação auditiva. Já a comunidade surda, não. Né? Mobilidade urbana, né? Qual a dificuldade? Nós tivemos episódios, já vimos de surdos serem espancados em terminal urbano, porque um motorista ou um cobrador, ele não entendia que o surdo estava querendo dizer aonde eu chego na rua tal. E por ignorância, achando que estava ofendendo a pessoa, ele foi lá e bateu, né? Espancou aquela pessoa e teve que outras pessoas ali acudir. Por quê? Por conta da ignorância. Então, assim, eu trago aqui um alerta a todos, que vai muito além. Né? Então, assim, a nossa cidade, ela tem muito potencial e a gente pode, sim, fazer melhor. Segurança pública. Imagine os senhores, imagine você perder a sua audição e você está sendo assaltado e você vai até um policial, ou seja, um GCM ou um policial militar e pede socorro a ele, mas você não consegue se comunicar. Você está dizendo, ou sofri um assalto, aonde eu faço um boletim de ocorrência e ele está ali sinalizando para você. Como que os senhores se sentiriam? Como que a nossa guarda municipal, como que os nossos policiais militares estão hoje capacitados a se comunicar? Então, é essa atenção, é esse alerta que eu trago aos senhores, a vocês, aos próximos e também a todos que estão nos assistindo, para que realmente entendam e tragam essa consciência que nós podemos fazer mais. E nós podemos trazer essa consciência, começando nas escolas, para que as futuras gerações tenham essa consciência e para que todos aqueles que estão à nossa volta comecem a ter um olhar diferenciado aos surdos da nossa cidade e a toda a população brasileira. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Marco Antônio. Então, respondendo ainda aquele questionamento do Pedro, foi que a gente explicou para vocês que seria impossível nós explanarmos todas as ações que estão dentro do orçamento. Mas dentro do site da Câmara Municipal, quando nós enviamos o projeto para cá, já está disponibilizado todo o orçamento com todas as ações, tá? Por secretaria. Então, se você quiser. Outra coisa que, gente, só para esclarecer, a população em geral, para as pessoas que estão assistindo, esse orçamento público para 2025, eles foram elaborados pela atual administração, as ações foram estabelecidas pela atual administração. É importante, de uma maneira geral, a gente entender que o próximo prefeito que vai assumir não são ações determinadas, preparadas por ele, não foi composição dele, tá? É lógico que ele tem uma obrigação por executar as ações, mas só para vocês saberem que não são ações estabelecidas pelo próximo prefeito, tá bom? Porque às vezes pode existir uma cobrança às vezes excessiva, né, que pode vir a acontecer. Eu estou falando isso pelo tempo que a gente tem de prefeitura. Às vezes, quando mudança de governo, os governantes reclamam, porque essa ação não foi realizada, né? É lógico que a gente tem alguns mecanismos que algumas ações elas podem ser que não estavam previstas, a gente poder alocar. Mas na sua totalidade, essas ações são determinadas por esse governo, tá? A gente tem que fazer jus aí, né? Às vezes o excesso de cobrança com a nova administração, né? Tenho certeza que ele fará o possível para poder administrar essas ações que foram previstas dentro do orçamento, mas não são ações que o governo que vai assumir estabeleceu, tá bom? Obrigado, Marco Antônio. Bom, eu participei, a Elisa presidiu uma audiência, eu na sexta-feira eu presidi uma outra audiência, e na apresentação da Universidade de Taubaté, Instituto de Previdência da Câmara, eles trouxeram um pouco mais de detalhe na apresentação. Eu ouvi aqui a fala do secretário Alexandre, da Magali, no projeto realmente há a OBS mais São Gonçalo, FEIDRO, tem outros também, no descritivo de cada ação, né, dentro do programa das pastas, então a gente percebe. Mas muitas vezes, quando se comenta, isso não está na apresentação, e daí o telespectador ele não tem acesso a essa informação. Então, se puderem, né,
quando for falar de investimento, acho que é importante a gente trabalhar investimento. Eu cobro muito investimento, né, Paulo? Poxa vida, precisava ter mais investimento na segurança pública. Se pudesse detalhar um pouco mais na apresentação, né, fica aí um alerta para os técnicos também, para os investimentos, trazer para a apresentação, eu acho que dá dignidade, porque nem a Magali reclamou, né, puxa vida, eu vou deixar um legado aqui, né, de 18 milhões de reais, acho que isso é muito importante, né, trazer lá, né, é um convênio que vai ser celebrado com a FEIDO, então eu tenho acesso a essa informação. Nós temos acesso ao projeto de lei e é muito difícil, né, capturar tudo aquilo ali, olhar tudo, mas o munícipe ele não tem acesso a esse projeto de lei, ou quem tem vai poder observar isso aí. Então, nas próximas apresentações, os servidores aí, se puderem detalhar um pouco mais, principalmente os investimentos, para poder apresentar para a comunidade, que eu acho que vai gratificante. O CRAS, né, o Parque Aeroporto, a gente briga bastante, né, Isabel? O desmembramento ali do CRAS Sabará, Mourisco ali, para poder atender aquele pessoal também lá do Parque Aeroporto, Parque Ipanema, Parque São Cristóvão e outros. Acho muito importante. Esse investimento que vai ter ali na região ali do Parque São Luís é um investimento importante, né, uma parceria que vocês vão fazer, então isso é muito importante para nós. Então, acho que se puderem, né, trazer isso mais detalhado no... Antes de eu encerrar, eu já estou indo para o encerramento, Pedro. Você quer? Quer? Ok. Boa noite, novamente. A distância das diárias é 100 km, né, se eu não me engano. As nossas viagens desse ano são 10 viagens, pelo menos no meu centro de convivência, no centro de convivência que eu trabalho, são para São Sebastião, que é acima de 100 km, são 140, 138 km mais ou menos. Por isso o questionamento, eu já busquei procurar saber sobre isso, e o ano passado, por exemplo, a gente foi algumas vezes para São Paulo, que também passa da quilometragem. E não está sendo, a gente acaba gastando do nosso para ajudar idosos que não têm condição de comer, então por isso que a gente acaba cobrando isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Quer fazer algum comentário? A Isabel vai comentar. Ótimo destaque. Referente à diária, novamente, cada secretaria já prevê isso no seu orçamento. Como eu disse, a CEDIS já prevê a questão da diária. Quem solicita é a própria unidade, tá? Então, não sei se houve essa solicitação, isso foi negado. Então, eu vou estar levantando, pedindo para a diretora da básica, depois a gente levantar. Então, a própria unidade solicita isso, é um formulário específico do servidor, no protocolo do servidor, já tem já tem um formato, cada diretoria já tem esse formato, então eu vou estar verificando se isso foi solicitado e foi negado, ou como que foi essa negativa, tá? Mas a gente tem essa previsão e aplica o decreto, que manda para a Secretaria da Fazenda fazer o pagamento. Bom, eu também me despeço, né, de presidir audiências de LOA, LDO, PPA, né, que não presidi a de 2021. Eu também me despeço, assim, por não estar, né, no reeleito na vereança. Foi um prazer ter contato com vocês aqui, junto à mesa, trabalhando, conhecendo. Gosto muito dessa questão, né, de números, é muito importante isso, porque é um planejamento que vai ser realizado em prol da comunidade. Parabéns a todas as pastas, né, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu fico até dia 31 de dezembro por aqui, né? E o futuro a Deus pertence, tá bom? Mas, vamos lá. Chegamos ao fim da terceira audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Deixa eu só perguntar aqui. Tiago, não teve nada de... Então, ressalto ainda a importância do acompanhamento da população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Convidamos a todos para a quarta e última audiência, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, às 14 horas, aqui no plenário Juarez Guizardi, com os representantes das secretarias de gabinete, Governo e Relações Institucionais, Planejamento Urbano, Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Habitação, Administração e da Procuradoria-Geral do município. Boa noite a todos.